Antes de tudo, só queria pedir perdão pelos erros em português. Afinal de contas, Curitiba não se escreve Porto Alegre. Eu não tive tempo de atualizar, digamos assim, os lugares para onde essa palestra passou. Então, daí a prova do crime, por onde eu estive. Nada pior como fazer uma conferência após o almoço. Se os senhores dormirem, não tem problema. A culpa é minha em todo caso, porque a minha obrigação é de tentar ser interessante. É por isso que me colocaram nesse horário, né? Ninguém quis pegar esse horário. Vou processar o Padre Marcos depois. Vamos fazer uma oração. Os senhores ainda conseguem ter vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Farei uma exposição de um livro que encontrei em francês, um sebo, em Curitiba. E aliás, hoje eu fui no sebo de manhã e encontrei de novo esse livro. Chama-se Teologia do Apostolado da Legião de Maria, escrito por um então bispo auxiliar da Bélgica, que se chamava o então Dom Leão Suarez. Ele depois se tornou cardeal, participou do Concílio Vaticano II e foi um dos responsáveis por trazer o carismatismo para a igreja. Então, esse livro tem lições mariais muito belas. Se depois ele se tornou o responsável em trazer o carismatismo para a igreja, isso não é culpa minha, não é disso que eu vou tratar. Então, esse livro tem realmente lições mariais muito belas. Eu não consigo entender o histórico desse cardeal, porque de repente ele então abraçou essa teoria de que a renovação carismática seria o novo Pentecostes. Isso eu não consigo compreender, porque isso não transparece, talvez um pouquinho em alguns aspectos, mas no geral tem lições mariais muito interessantes. Bom, a Legião de Maria, como os senhores sabem, são aquelas senhoras de idade que vão nas casas rezar e vão nos hospitais. Não. Na verdade, essa é a nossa visão exterior da Legião de Maria. A gente pensa que seria aquele grupo, digamos assim, de senhoras que ainda pensam em rezar, né? Que não estão tão atualizadas assim sobre o trabalho social, etc. Né? Na verdade, a Constituição, digamos assim, o Estatuto, as orações da Legião de Maria são muito interessantes. E é uma grande oportunidade justamente de mostrar esse lado desconhecido da Legião de Maria, justamente através desta obra. Pode passar. Então, o histórico da Legião de Maria, né? Nasceu no dia 7 de setembro, nas primeiras vésperas. Né? Então, como os senhores sabem, existem várias horas no ofício litúrgico dos sacerdotes, dos diáconos, né? E as primeiras vésperas seria então a oração da tarde do dia de hoje, que já começa a festa de amanhã. Então, dia 8 de setembro é o dia da Natividade de Nossa Senhora. Então, no dia 7, nessa ocasião, algumas pessoas, 15 pessoas, se reuniram com a intenção de estudar como que nós podemos melhor servir a Deus, e de maneira quase que natural, eles se puseram de joelhos diante de uma imagem de Nossa Senhora Corredentora, medianeira de todas as graças, e então ali eles fizeram de maneira muito espontânea uma oferta da vida deles, e aquilo foi o começo, foi a semente lançada que depois se tornou a Legião de Maria. Pode passar. Olha, esse nome foi muito apropriado, porque é exatamente aquilo que eles queriam ser, uma legião, um exército para Nossa Senhora. É um termo muito oportuno para os tempos de hoje, em que nós temos medo justamente de ver a religião católica como um campo de batalha. Aquilo que os padres da igreja diziam, né? Santo Inácio de Antioquia, e depois o próprio Inácio de Loyola, Santo Inácio, né? Que sempre conceberam, Santo Agostinho, a cidade de Deus, né? Sempre conceberam a religião como um campo de batalha. O mundo é um campo de batalha onde está Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja de um lado, e o demônio e a sua sinagoga do outro, né?
Então esse termo é muito apropriado justamente para que nós não percamos essa visão, né? Que nós estamos numa guerra pela salvação das almas. Ora, mas entre o chefe, já que falamos de legião, entre o chefe e os seus soldados, é preciso haver uma aliança, uma comunhão de almas, caso se queira vencer. Claro, nós não podemos confiar, nós não podemos lutar numa legião, num exército, se nós não confiamos no chefe. O chefe diz para onde se deve ir, como se deve atacar, nós não confiamos nele. Então, claro, nós devemos ter uma confiança ilimitada no chefe, para que nós possamos agir como um corpo em perfeita obediência àquilo que ele determinar. Então, é justamente essa a proposta. Considerar a religião como uma batalha para se ganhar as almas e ter Nossa Senhora como a chefe, a cabeça dessa legião. Então, em função disso, o legionário ele se engaja no serviço da Legião de Maria através de uma promessa, que é uma oração muito bela, cuja riqueza teológica e espiritual deu origem a esta obra. Pode passar. Né? Então, a intenção do autor não é apenas comentar, mas também introduzir o leitor nessa espiritualidade. Né? Apesar da gente, eu pelo menos nunca fui legionário, nós podemos nos beneficiar dessa obra. Né? Afinal de contas, a finalidade da legião não é outra senão de viver o catolicismo normal. E quando nós dizemos normal, é em oposição a medíocre. Pode passar? Essa é uma citação do livro. Então a intenção do livro, a intenção da Legião de Maria, afinal de contas o livro comenta a promessa da legião, é de viver o catolicismo normal. Normal em oposição a medíocre. Bom, citação do livro. Nos nossos dias, temos a tendência a acreditar que o católico normal é o que pratica a religião para o seu interesse pessoal, sem se preocupar ativamente com a salvação dos seus irmãos. Isto é fazer uma caricatura do católico fiel, e quem sabe do próprio catolicismo. O católico mediano não é um católico normal. Precisaríamos submeter a uma crítica severa, a uma revisão a dita noção de bom católico ou de católico praticante. Não se é católico sem um mínimo de apostolicidade. E este mínimo necessário, sobre o qual tratará o juízo final, não é atingido pela massa dos nossos católicos ditos praticantes. Aí reside o drama. Então o autor nos coloca num dilema. A maior parte das pessoas reduziu a religião a uma prática pessoal. Eu pratico para mim mesmo. Eu me levanto cedo domingo, eu vou à missa, eu cumpro o meu dever. E os meus familiares, os meus vizinhos, eles estão lá dormindo. E o que eu faço para isso? Nada. Então, eis a grande questão. É que nos nossos tempos, em função do laicismo, e de tantas... Pode voltar. Em função de tantas outras falsas ideologias que dominam na nossa sociedade, a gente pensa justamente que eles têm razão, que a religião é um assunto de consciência da esfera privada, e portanto nós achamos que o bom católico é aquele que vai na missa, que se confessa, que reza, mas se ele não é apóstolo, então ele não pode ser um bom católico. Ele não pode ser um católico normal. Não se é, eis então a grande, digamos, a pedra fundamental desse livro, sobre a qual ele vai edificar um comentário à promessa que a legião reza para Nossa Senhora e para o Espírito Santo, é que nós não podemos ser católicos normais sem nos interessarmos pela salvação do próximo. Isso é incompatível. Mas, se o apostolado é uma nota característica da legião, a devoção à Santíssima Virgem também o é. Não foi a legião que decretou que Maria Santíssima está no coração do cristianismo e que os cristãos nascem do Espírito Santo e de Maria por uma operação análoga à que gerou Jesus Cristo. Então eu reforço que, apesar de nós tratarmos de um movimento da igreja, de uma legião, de uma sociedade de pessoas que trabalham com uma determinada finalidade, apostolado e devoção a Nossa Senhora não são um privilégio deles. Eles simplesmente se organizaram para aplicar aquilo que nos pertence a todos. Afinal de contas, como diz esse ponto, Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e de Maria, como nós dizemos no credo. Né? E os cristãos também nascem por uma operação análoga, semelhante, do Espírito Santo e de Maria. Então nós devemos estudar isso e tomar conhecimento de que se nós somos cristãos e se nós quisermos progredir na santidade, isso necessariamente passará por um nascimento, por uma geração
do Espírito Santo e de Maria. Então aquilo que produziu Jesus Cristo no ventre de Maria é também o processo pelo qual nós nascemos na nossa fé e o processo pelo qual nós nos aperfeiçoamos e nos santificamos. Né? Então, devoção a Nossa Senhora e apostolado não são privilégio da Legião. É a função, a missão de cada católico, digamos assim, a obrigação de cada católico, nosso dever, mas que eles aplicam através de uma organização específica. O próprio Cristo quer continuar a amar a sua mãe em nós. E por isso ele nos impele a dilatar o nosso amor filial por ela na medida do seu. Cristo quer amar a sua mãe em nós. A impressão que dá é que no final das contas a Virgem Maria acaba se tornando o centro. É como se ele tivesse encarnado para amá-la e não o inverso. Quer dizer, ele se encarnou para que ela o amasse e nós também. Ora, a questão é que nosso Senhor Jesus Cristo fez muitas coisas em caráter exemplar. Ser batizado, ser apresentado no templo, coisas que ele não precisava se submeter, e mesmo a sua mãe, na purificação, que ela não precisava se submeter a esta lei, porque ela era pura, puríssima, santíssima, imaculada. Portanto, se ele quis amar a sua mãe, é para nos ensinar a amá-la. Justamente, ele quer que nós dilatemos o nosso amor por ela na medida do seu, porque se nós amarmos Nossa Senhora, nós necessariamente amaremos mais do que se amássemos sem ela. Ou seja, se nós amássemos conforme a medida dos nossos critérios, do nosso conhecimento, do nosso progresso espiritual, seria muito medíocre. Mas ele a ama intensamente para dizer, ame-a como eu a amo. E amando-a, nós aprenderemos como ele quer que nós o amemos. Então ele ama Maria por primeiro, para nos ensinar por que via nós devemos passar para amá-lo intensamente. Diz então São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, como diz o apóstolo, e aí nós não inventamos nada, não é nem invenção do autor e tampouco minha, caso apareça um protestante aqui desesperado. Se Cristo vive em mim, então é Ele, e não mais eu, que amo a Maria em mim. A Legião quer simplesmente amar Maria com o coração de Cristo, assim como pretende amar o Cristo com o coração de Maria. Ora, quem vive, ama. Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Paulo, vivendo em alguém, já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim, necessariamente vai amar, já que Ele vive em mim. E Ele amava a mãe dele, nós não temos dúvida quanto a isso. Logo, se Ele vive em mim, Ele opera, Ele age em mim, porque isso tudo procede da vida. Consequentemente, Ele ama a Virgem Santíssima em mim. Ele dilata o meu amor por ela em mim. E assim Ele me ensina como Ele quer que nós o amemos. Ao amar a Maria Santíssima, e assim ela vai nos ensinando de que maneira nós devemos amá-la. Então, a Legião quer simplesmente amar Maria com o coração de Cristo, assim como pretende amar o Cristo com o coração de Maria. Então, é recíproco, né? Bom, essa promessa, essa oração que eu poderia ter colocado, poderia ter posto para que todos vissem, mas os senhores podem encontrar certamente na internet. Ela se dirige ao Espírito Santo. Ela começa então se dirigindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é o amor do qual procede a criação do mundo. E o amor que é o termo da peregrinação dos filhos de Deus sobre esta terra. Então, o Espírito Santo está no princípio da criação, como diz a Sagrada Escritura, que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E que é o termo, a conclusão, o fim. Porque na eternidade nós amaremos a Deus no Espírito Santo, isto é, nós participaremos do amor com o qual Deus se ama, na nossa união com a Santíssima Trindade, na visão beatífica. Então Ele está no princípio, Ele está no fim. Assim, a promessa da Legião só pode ser uma resposta, não uma iniciativa. Pois não somos nós que amamos primeiro, que tomamos a iniciativa. Então não somos nós que erguemos a nossa cabeça e nos pomos a amar Deus, Maria Santíssima. Pelo contrário,
Nós vemos que Deus que nos amou primeiro, e a nossa obrigação diante desse amor do Espírito Santo, que é Criador e Santificador, que nos eleva à vida da graça, nosso amor, enfim, não passa de uma resposta. E com esse amor, isto é, pelo Espírito Santo, que Deus amou Maria Santíssima, e através dela toda a humanidade. Então o Espírito Santo, que está no princípio do mundo, que é o autor da santificação, amou Maria Santíssima. E ele amou Maria Santíssima para amar toda a humanidade. Ou seja, Maria Santíssima justamente é a prova de como que Deus nos ama. Se não nos amasse tanto, não nos teria dado um sinal tão grande da graça, uma obra tão perfeita, tão sublime da graça. Se você ama alguém, você dá um presente para essa pessoa. O presente que Ele nos deu abaixo da encarnação é Maria Santíssima. Portanto, Ele é uma prova que Ele nos ama. Ela não é um obstáculo ao amor de Deus, como dizem os protestantes. Ela é uma prova do amor dele. O cristianismo é como o encontro de dois amores em Jesus Cristo. O amor que desce do céu para realizar a aliança é o Espírito Santo. O amor que da terra se eleva ao seu encontro é a Virgem Santíssima. Então, Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele é justamente o encontro de dois amores que se respondem. Deus que dá a iniciativa, por pura misericórdia, que dá graças imensas à Santíssima Virgem. E por outro lado, a Santíssima Virgem que, de maneira inequívoca, responde. E que não reserva nada para si. Ela é puro dom de si. E que, portanto, está absolutamente aberta justamente à encarnação, à graça da encarnação. Né? Esta humildade profundíssima de Maria, que é, portanto, o trono da graça. Como diz o introito, a cifra da entrada da missa que vai ser celebrada hoje. Apesar do amor de Maria vir do próprio Deus, pois a caridade com que ela ama, uma participação da própria caridade divina, isso não impede que Maria seja a autêntica resposta da criatura santificada à vocação divina. Nós não somos, digamos assim, autores, criadores, nós não tomamos iniciativa na ordem da graça. Para que nós possamos amar a Deus, é Ele que toma a iniciativa de nos dar a graça de amá-lo. Mesmo para amá-lo, isto é uma graça. Quer dizer, a graça não vem depois como uma recompensa. A graça já vem antes, nos movendo a entrar na ordem sobrenatural para amar a Deus, né? Desde o batismo ou então na conversão. Então isso não impede, apesar da graça, enfim, da nossa vida sobrenatural depender justamente de Deus, a iniciativa não vem de nós, isso não impede que Maria Santíssima seja a autêntica resposta. Ou seja, se nós tivermos que escolher uma criatura que responda de maneira inequívoca, de maneira perfeitíssima, é a Virgem Santíssima, que não reserva nada para si, mas justamente que é um dom pleno da sua personalidade, da sua pessoa, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, a Santíssima Trindade. Se o cristianismo é o encontro de dois amores, é preciso considerar atentamente, em primeiro lugar, aquele que cobriu Maria de sua sombra fecundante, o Espírito Santo, a quem se atribui todas as obras de amor e santificação da Santíssima Trindade. Então, esse encontro de dois amores, nós temos que olhar os dois termos, né? Ou melhor, os dois princípios, né? O Espírito Santo de um lado e a Virgem Santíssima do outro, né? Porque, como eu disse, assim como Cristo foi gerado do Espírito Santo e de Maria, nós, por uma operação semelhante, a vida sobrenatural se produz em nós do Espírito Santo e de Maria. Então temos que estudar os dois. Ora, já que vamos falar do Espírito Santo, a Deus convém criar a partir do nada. Nós podemos modificar a matéria e chamar isso de criação. A pessoa que criou, entre aspas, esta mesa. Mas o que ele fez nada mais foi atribuir uma forma a uma matéria que já existia, que era a árvore, que era a madeira. Então nós criamos no sentido muito fraco. Deus cria no sentido forte, porque quando Ele cria, Ele não precisa de uma matéria precedente, Ele cria do nada. A Ele convém criar do nada, porque isso prova a onipotência dEle, enquanto autor de todas as coisas. Consequentemente, toda autossuficiência e arrogância afastam o Espírito Santo, pois o que Ele quer é continuar em nós a infusão única com que Ele inundou a alma de Maria, sua esposa fidelíssima. Então, aquilo que eu disse, né?
O fato de Maria Santíssima ser esta criatura, uma bem-aventurada, de uma graça imensa, incalculável, não é um obstáculo para Deus, como diriam os protestantes. Pelo contrário, a infusão única, inigualável que o Espírito Santo, pela qual o Espírito Santo cobriu a Virgem Santíssima, é um sinal de amor de Deus por nós, porque Ele quer continuar esta obra. Justamente porque nela nós encontramos uma criatura que respondeu, que permaneceu fiel a vida toda a esta graça, Ele quer, portanto, estender isso a nós. E, portanto, nos ajudar, enfim, estender a nós, com a ajuda dela, justamente, para que nós, que temos a possibilidade de cair, que somos filhos de Eva, que somos pecadores, através da Maria Santíssima, possamos progredir na vida espiritual, com solidez, justamente, apoiados nessa torre de marfim, que é a Santíssima Virgem. Então, o Espírito Santo quer continuar esta obra que Ele começou em Maria, e que Ele começou justamente porque era uma criatura absolutamente dócil à graça. E, portanto, a infusão de graça nela não houve nada que ficou retido, contido, que não produziu fruto, justamente. A Virgem Santíssima é este paraíso da graça, onde tudo floresceu. Tudo aquilo que o Espírito Santo deu para ela, tudo floresceu. Diz então o cardeal francês, a submissão ao Espírito Santo é o segredo da santidade. E justamente a Virgem Santíssima teve essa submissão de maneira inigualável. Esta submissão se manifesta não somente na nossa santificação pessoal, mas também no apostolado. Se Deus nos deu a honra de precisar de nós para conduzir as almas até Ele, então é Ele que conhece as vias que nos conduzem até este fim. Diz então Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós, não quer nos salvar sem nós. Para nos criar, Ele não precisava de nós. Para nos salvar, Ele quer nos ter. Ou seja, Ele poderia nos santificar conversando conosco individualmente, porém, Ele quer que nós participemos. E nós, participando justamente da santificação, nós temos a ganhar. Deus, nosso Senhor, não tem nada a ganhar. Porque, afinal de contas, Ele santificando, Ele não lucra nada para si. Ele já é o sumo bem. Mas se nós cooperarmos na salvação, nós lucramos. Adquirimos méritos nisso tudo. Portanto, já que Ele quis precisar de nós, é para que nós ganhemos méritos, acumulemos tesouros na nossa coroa de glória, possamos ajudar a Deus a amar os homens, a salvar os homens, seremos instrumentos da sua graça. Mas justamente, se Ele quer precisar de nós, é Ele que conhece os caminhos. Nós somos apenas um instrumento. Então a docilidade do Espírito Santo, para que Ele nos santifique, também está presente no apostolado. Ou seja, nós precisamos ser dóceis aos caminhos que o Espírito Santo quiser nos dar. E não ficarmos, digamos assim, querendo decidir por que caminho nós queremos que Ele vá. Pelo contrário, é Ele que decide os caminhos pelos quais nós devemos ir. O apóstolo não conhece as vias pelas quais Deus o faz caminhar, mas ao invés de desistir diante dos reveses e dos fracassos, ele se reconhece ser um servo inútil, que quanto mais se reconhece inútil, mais se torna instrumento de seus potentes desígnios. Quanto mais eu vejo que a obra da graça não depende de mim, mas dele, mais ele pode operar, mais ele pode agir. Né? Nós simplesmente temos que deixar que ele faça a sua obra. Muito bem, nós analisamos brevemente que ao Espírito Santo cabe criar o nada, e isso implica justamente que ele deve encontrar em nós o nada para produzir Jesus Cristo em nós. Ou seja, nós não devemos ser autossuficiência, arrogância, orgulho, mas docilidade à graça, coisa que nós não sabemos fazer. Há uma santa espanhola medieval, Imelda, que morreu na sua primeira comunhão. Ela recebeu a comunhão e ela então teve uma morte que foi um êxtase de amor. Né? Se nós não temos êxtase de amor quando nós comungamos, é porque nós temos resistência à graça. Então essa docilidade ao Espírito Santo ainda não existe, ainda não está presente. Há uma resistência justamente. E ao Espírito Santo convém criar a partir do nada. Então nós ainda não nos reconhecemos nada diante do Espírito Santo. A gente ainda quer se erguer e se achar alguma coisa, se considerar alguma coisa. Nós ainda atribuímos a nós algum valor, alguma importância para além
daquilo que Deus nos deu, como se não fosse Ele que tivesse dado. Então, justamente, a docilidade do Espírito Santo é o segredo da santidade. Nós não temos essa docilidade. Então, vamos estudar o segundo princípio da produção de Jesus Cristo nas nossas almas, que é a Virgem Santíssima, que vai nos ajudar a adquirir essa docilidade, pela qual nós nos consideraremos nada, servos inúteis, servos instrumentos dóceis nas mãos do Espírito Santo, para que Ele possa então operar a sua obra de santificação. Mas o Espírito Santo, o amor de Deus, autor da nossa santificação, que realizou uma aliança com Maria na encarnação e produziu com ela a maior obra na ordem da graça, não poderia continuar esta obra na humanidade? Pergunto eu. Afinal de contas, criou uma obra tão retumbante em Maria e parou por aí. Ora, a aliança do Espírito Santo e de Maria não pode se reduzir a um simples episódio histórico, como pretendem os protestantes, por exemplo, que concerne apenas do passado, porque esta aliança é indissolúvel, de modo que se Jesus Cristo nasce hoje nas almas, só pode ser do Espírito Santo e de Maria. A aliança, portanto, entre o Espírito Santo e Maria Santíssima é indissolúvel. Pode passar. Por quê? Argumento, Romanos capítulo 11. Deus é fiel a esta aliança porque Ele não se arrepende dos seus dons. Nossa Sagrada Escritura diz: os dons de Deus são sem arrependimento. Se Ele fez uma aliança de amor, se Ele deu uma graça incalculável a Nossa Senhora, que é de ser mãe do Verbo encarnado, Ele não se arrependeu disso. E Ele será para sempre, portanto, o esposo de Maria Santíssima. Não haverá divórcio no céu, como eu disse, entre Maria Santíssima e o Espírito Santo. Toda a nossa vida sobrenatural estava em germe, em semente, no mistério da encarnação. Por quê? Porque decorre da vida de Jesus Cristo. De modo que Maria nos concebia espiritualmente quando o Espírito Santo produzia nela a união do Verbo à natureza humana. O que é a nossa vida espiritual, senão uma extensão da vida de Cristo em nós? Eu sou a videira, vós sois os ramos. É a vida de Cristo continuada, estendida em nós. Eu sou a cabeça e vós sois o corpo místico de Cristo. Se Maria produziu no seu ventre, com auxílio, enfim, se o Espírito Santo produziu o Verbo, a encarnação do Verbo no ventre de Maria Santíssima, e se Maria Santíssima conteve no seu ventre o Verbo encarnado, se Maria Santíssima conteve no seu ventre o Verbo encarnado, portanto, de uma certa maneira, ela nos conteve, porque aquele que ela conteve nada mais é do que o princípio da nossa vida espiritual. O que é a nossa vida espiritual? Senão uma continuação, uma extensão em nós de Jesus Cristo. Ela concebeu Jesus Cristo, portanto, ela nos concebeu espiritualmente. Portanto, na encarnação nós estávamos lá, espiritualmente presente, em semente, em Jesus Cristo, Deus encarnado. Maria Santíssima tinha consciência da continuação desse mistério. No seu cântico, ela disse que todas as gerações a chamarão de bem-aventurada. Pode passar. Se Deus Nosso Senhor quer produzir a maior obra na ordem da graça em Maria, a encarnação, e pela encarnação gerar todos os eleitos, que somos nós, que continuamos de uma certa maneira a encarnação, então Maria é a nova criação de Deus, o mundo à parte, a cidadela de Deus, o novo paraíso terrestre. Deus quer produzir eleitos. Onde vão habitar esses eleitos, senão em Maria? Afinal de contas, a nossa vida procede da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo vive, habita em Maria, desde a encarnação. Ele vive com ela, nela. Logo, Maria Santíssima é o novo paraíso terrestre. Lá onde moram os eleitos. Lá onde Deus quer que os eleitos se fixem. Como diz então o Antigo Testamento, em Jacob mitteradites tuas. Então, algo que se atribui a Nossa Senhora, põe as suas raízes em Jacó. Somos nós, digamos, o novo Israel, a igreja. Então a Virgem Santíssima põe as suas raízes
na igreja. Ela é, digamos assim, a árvore da vida, da qual procede justamente Jesus Cristo. Aquela árvore da vida que produziu a morte no paraíso foi substituída por esta árvore da vida, que é a Virgem Santíssima. Evidentemente, nós dizemos que Nosso Senhor é o verdadeiro maná, que Nosso Senhor é a verdadeira árvore, o verdadeiro fruto da vida, mas nós podemos atribuir também a Nossa Senhora, que é o novo paraíso terrestre, esse título, porque dela procede justamente a verdadeira vida, Nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo que pairava sobre as águas no começo da criação é apenas uma pálida sombra do poder do Altíssimo que desce sobre Maria na encarnação. Então, novo paraíso terrestre, nova criação. Não descobriremos Maria enquanto desconhecermos esta dupla e única maternidade que gera a cabeça e os membros da Igreja, e não estreitarmos a ação de Maria, a água do Espírito Santo, a ponto de não vermos senão uma só ação, a do Espírito Santo por Maria. Do contrário, nossa devoção a Maria tornar-se-á sentimental. Então, dupla maternidade, ela gera o cabeça da igreja, ela gera os membros, mas uma só maternidade, porque quem são os membros, senão o corpo místico de Cristo, a extensão da vida de Cristo. Logo, é uma única maternidade. Ao gerar Jesus Cristo, ela gerou aquele que é o princípio da vida dos eleitos. Então ela nos gerou de uma certa maneira, nos gerou espiritualmente. Pode passar. São Pio X, encíclica Ad Diem Illum, 1904, diz então, eu resumi ali, Jesus Cristo anexou a si mesmo um corpo espiritual, formado por todos os que creriam nele ao assumir uma carne mortal no seio de Maria. Ao se encarnar, ele assumiu um corpo de carne, a sua natureza humana, e ao mesmo tempo anexou a si um corpo espiritual, composto de todos aqueles que creriam nele, os eleitos, o seu corpo místico, extensão da graça que habitava na sua alma. Ela, trazendo-o no seu seio virginal, carregava consigo todos os de cuja vida a vida do Salvador continha, donde sermos, em um sentido espiritual e místico, filhos de Maria, porque membros de Jesus Cristo, de quem ela é mãe. Então diz o autor, feliz daquele que não separou na sua vida espiritual aquilo que Deus uniu, Maria e o Espírito Santo. Justamente, ver na Virgem Santíssima, senão o instrumento do Espírito Santo. De modo que não existem duas obras, mas uma só, a dele através dela. Se compreendermos esta aliança indissolúvel, constataremos que o Espírito Santo e Maria não podem não nos unir a Jesus Cristo. Eles não podem produzir outra obra, pois não fazem outra coisa senão nos unir a Jesus Cristo. Diz São Luís de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção que as criaturas em geral acabam, ou melhor, vamos começar pelo outro lado. Nós nos apegamos às criaturas. Nós temos essa tendência a nos apegarmos às coisas. Mesmo quando nós tomamos cuidado, as criaturas sempre nos fazem falta. A Virgem Santíssima é a única criatura, justamente, cuja santidade é tal, cuja pureza é tal, que ela não nos apega, ela não gruda. Justamente. Ela só faz um trabalho, que é nos conduzir a Jesus Cristo. Ela é um ícone perfeito, um espelho perfeito, um cristal translúcido, que só reflete a luz do sol, que é Jesus Cristo. Pode passar. Em Pentecostes, o Espírito Santo é enviado para regenerar o mundo em Jesus Cristo e assim prolongar e concluir a sua missão. O Cristo tudo nos obteve e mereceu pela sua paixão, mas ele tudo nos aplica pelo Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo não é outra, senão confirmar os apóstolos nas verdades reveladas, senão ajudá-los a fazer aquilo que Nosso Senhor lhes transmitiu. A obra do Espírito Santo é justamente essa, não anunciar uma nova revelação, mas confirmar os apóstolos naquela revelação. Dar-lhes as graças justamente para que eles possam cumprir a sua missão de apóstolos.
O Espírito Santo nos introduz em toda a verdade, ele nos aprofunda na verdade. Sua missão não consiste em trazer uma revelação nova, mas em guardar intacto o depósito da fé. O mesmo Espírito Santo que desceu em Maria na encarnação e que presidiu todos os atos do Verbo encarnado, continua em nós a obra começada em Cristo. Então, se nós dizemos que em Maria Santíssima, havendo Deus encarnado, ela também continha os eleitos, ela era mãe espiritualmente dos eleitos, ora, a vida do Cristo que ela continha era guiada pelo Espírito Santo. Todas as obras, toda a vida do nosso Senhor Jesus Cristo era guiada pelo Espírito Santo. Logo, se aquela vida guiada pelo Espírito Santo e a obra dos apóstolos depois também sofrendo o sopro do Espírito Santo, só retorno o centro para pegar a última frase. Não, não, logo, é o mesmo Espírito Santo que começou esta obra em Maria Santíssima e que vai concluir em nós, em Maria Santíssima. Então, se ele começou esta obra em nosso Senhor Jesus Cristo, presidindo os atos da sua vida, continuou esta obra nos apóstolos, ora, ele começou esta obra em Maria Santíssima, portanto, na sua esposa fidelíssima. Ele só vem, digamos, confirmar os apóstolos na verdade, e ele o faz por Maria Santíssima. Mas, assim como o Espírito Santo habitou em plenitude em Jesus Cristo, sua obra-prima, a ponto de ser o Espírito de Cristo, habitava em tal plenitude em Jesus Cristo, que era o Espírito de Cristo, do mesmo modo, Maria Santíssima, guardadas todas as proporções, não pode se separar do seu Filho. Assim como ele é o Espírito de Cristo, porque não pode se separar do Cristo, ela também não pode se separar do seu Filho. Porque o seu ser está todo voltado para ele. Ela não pode se separar de Cristo porque ela não é outra coisa senão justamente uma criatura toda moldada em Jesus Cristo, toda transformada em Jesus Cristo, toda aberta à graça. Então nós não podemos separá-la daquilo que ela é justamente. É como se nós quiséssemos transformar uma bacia que foi feita para receber água em outra coisa, justamente. Então nós não podemos separar Maria Santíssima do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o seu ser está todo voltado para Ele. Então, disse o padre Deubert, Maria dava a Jesus sua humanidade. Jesus dava a Maria uma participação sempre crescente à sua divindade. A substância de Maria modelava e nutria a substância de Jesus. O amor de Jesus formava e elevava à sua semelhança o amor de Maria. O sangue de Maria circulava no corpo de Jesus. A graça de Jesus circulava na alma de Maria. A mãe fazia viver o filho de sua própria vida. O filho fazia viver a mãe de sua própria vida. Então vejam como os dois são inseparáveis. Podem passar. A mediação de Maria tende apenas a formar em nós Jesus Cristo, a modelar em nós, em todos os detalhes, a imagem de Jesus Cristo. Ora, entre um desenho e um rabisco existem vários níveis. A gente pode observar a progressão dos desenhos que as crianças fazem, até que elas consigam fazer, após alguns anos de estudo, um belo desenho. Mas também existe uma caricatura, rabiscos, um boneco de palito, etc. Então, todos esses exemplos que eu citei, somos nós na vida espiritual. Nós não somos imagem de Jesus Cristo. Nós não reproduzimos Jesus Cristo em nós tal qual Ele é. Nossa vida espiritual é uma caricatura de Jesus Cristo. Ou seja, a gente o imita em certos pontos, mas ainda é muito imperfeito. Nós não conseguimos reproduzir em todos os seus detalhes. Nós não conseguimos viver em nós todas as suas virtudes. Ele está em nós, se nós vivemos em estado de graça, mas ainda está muito longe do que poderia ser uma imagem de Jesus Cristo. Portanto, aquela que o recebeu, que esteve completamente uma doação total para Ele, é que pode nos ensinar a sermos imagem em todos os detalhes, em perfeição de Jesus Cristo.
mais uma alma é de Deus, mais ela une a Deus. Mais uma alma vive em Deus, mais ela faz viver dele. Diz que tem uma filosofia que o agir segue, como consequência, o ser. Nós agimos como nós somos. O agir segue o ser. Quem é de um jeito, age de tal jeito. O fogo queima, a água molha. Mas uma alma é de Deus, mas ela está impregnada de Deus, mas ela produz essa obra, impregnar de Deus. Mas uma alma vive em Deus, mas ela faz viver de Deus. Porque o seu agir segue aquilo que ela é. Maria Santíssima foi comparada então pelos padres da igreja à sarça ardente, justamente. Então, se nós compararmos a alma de Maria a essa sarça ardente, isto é, uma alma toda abrasada do fogo da caridade, qual obra ela pode produzir, se não é nos incendiar no fogo da caridade? E qual santo pode mais fazer isso, senão Maria Santíssima? Mais uma alma de Deus, mais ela une a Deus. Só esse princípio de filosofia resolve as objeções protestantes. Quanto mais alguém está unido a Deus, mais ele pode produzir essa união. Ora, Deus quer, na ordem da graça, se servir de intercessores. E quanto mais de Maria, que é medianeira universal. Ninguém melhor conheceu Nosso Senhor do que sua mãe. Logo, ninguém pode nos unir mais a Ele do que a Santíssima Virgem. Às vezes a gente fica pensando que religião, teologia são coisas tão distantes, mas se nós fôssemos pensar bem, Deus está colocando as coisas na nossa frente, só a gente que não consegue perceber. Quem conhece mais uma criatura do que a mãe dele? E por que Deus quer nos dar uma mãe, se não é para que nós tenhamos confiança de que ela o conhece e ela pode nos ajudar a conhecê-lo? Quer dizer, a analogia com a ordem na natureza, ou as coisas da vida cotidiana, é evidente. Então, justamente nós devemos ver isso um sinal da graça, um presente da ordem da graça, justamente para nós, que Deus quis ter mãe, para que nós tenhamos confiança de que ninguém como ela, ninguém melhor do que ela, para nos ensinar a amá-lo. Ninguém melhor do que ela que o conheceu. À medida que nossa união a Maria crescer, ela imprimirá em nosso coração não somente tal disposição que ela aprendeu de seu filho, mas nos dará seu próprio coração para amá-lo. Então nós podemos ter tal disposição, tal generosidade, uma pessoa que levanta cedo para rezar, mas ainda não tem todas as virtudes, todas as perfeições, enfim, ainda é um pouco confuso. Ora, mais nós progredimos essa união a Maria Santíssima, mais ela vai imprimir em nós não apenas um aspecto, que é o que nós conseguimos fazer na vida espiritual, mas ela vai nos dar o coração dela, justamente. Justamente porque o coração dela é aquele que mais soube amar nosso Senhor Jesus Cristo, corresponder à graça. E, portanto, ela não vai nos dar outra coisa melhor, digamos, do que o seu coração. E ela não vai nos dar outra coisa pior, justamente. Mais cresce a nossa união com ela, mais ela vai poder nos dar o coração dela. Mais nos confiamos em Maria Santíssima, mais nós teremos a capacidade de receber o coração dela. Ela está esperando justamente, ela espera a nossa resposta de confiança, para que ela possa nos dar o seu coração, e através do seu coração, nós saibamos amar nosso Senhor Jesus Cristo de maneira ilimitada. Eis mais uma conveniência da encarnação. Deus quis ter mãe, para que ela nos ensinasse a amá-lo, pois ninguém tem um amor maior, ou melhor, ninguém tem um amor mais delicado e atencioso do que uma mãe. Cristo quis ter uma mãe, para que justamente a sua mãe aprendesse as delicadezas desse filho, para que em seguida ela pudesse nos ensinar. A mãe conhece todas as delicadezas, conhece todos os detalhes da vida do filho, e portanto ninguém melhor do que ela para nos ensinar. Os protestantes têm dificuldade, agora eu passei para a mediação marial, terceira parte. Os protestantes têm dificuldade em aceitar
que Maria seja intercessora e medianeira, como se não fosse digno de Deus, causa primeira, de associar à sua obra as suas criaturas livres, de dar às causas segundas, nós, instrumentos, o poder de colaborarem no plano divino e assim crescerem em graça. Ora, é próprio da bondade infinita de Deus de nos tornar participantes do seu poder e capazes do bem. Então é aquilo que eu tinha dito no princípio para introduzir essa terceira parte. Justamente nós vemos que nós devemos amar Maria Santíssima, nos dar a Maria Santíssima, ter confiança de que ninguém melhor do que ela conheceu Jesus Cristo e ninguém melhor do que ela que vai nos ensinar a amá-lo. Então devemos nos submeter a esse plano, a esta ordem fixada pela providência, que é submetermos a Maria Santíssima como nossa medianeira, nossa intercessora. E isso não desmerece a Deus, pelo contrário, já que Ele é onipotente, já que Ele é todo-poderoso, já que Ele é o sumo bem, não desmerece de nos dar uma participação. Pelo contrário, mostra o poder dele em nos tornar capazes de fazer o que Ele faz. Então isso mostra o poder dele. É uma manifestação maior do poder dele de nos tornar capazes de fazer o que Ele faz na obra da santificação. Então isso não desmerece a Deus. Ele nos dá a liberdade e sua graça torna esta mesma liberdade instrumento da sua ação. Mas, sim, mas se Maria é causa segunda, se a sua liberdade é instrumento da ação divina, a graça superabundante e inigualável que Maria Santíssima recebeu faz dela a esposa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, tendo produzido a maior obra na ordem da graça, a encarnação do Verbo, uniu-se inseparavelmente a esta esposa fidelíssima para produzir sempre, através dela, todos os eleitos. Então, como eu disse, Deus quer se servir de nós para a salvação dos homens. Não o desmerece de pedir a nossa ajuda para que sejamos não apenas criaturas elevadas na ordem da graça pelo batismo, que se salvam, que se santificam, mas também colaborar na salvação dos outros. Isso não desmerece a Deus. Mas tem uma criatura que faz isso de maneira iminente, que é a Virgem Santíssima. Já que a liberdade dela é um instrumento nas mãos de Deus, justamente para que Ele possa dar uma graça superabundante, inigualável. Nós sabemos que nenhuma graça se compara a que recebeu Maria Santíssima para ser mãe do Verbo encarnado. E como o Espírito Santo produziu nela a maior obra na ordem da graça, que é a encarnação, logo ele se uniu a ela de maneira inseparável. Ela se tornou então a esposa fidelíssima do Espírito Santo. Como eu tinha dito logo no começo, aquilo que dizia São Paulo aos Romanos, as obras de Deus, as graças de Deus são sem arrependimento. Se ele se uniu a Maria, ele não se arrepende de ter se unido a Maria, de ter dado essa graça a ela. E ela, por sua vez, é sempre fidelíssima. Portanto, ela é esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ou seja, uma vez que Deus quis se servir de Maria para produzir o Verbo encarnado, Ele sempre vai produzir Jesus Cristo nos eleitos, uma encarnação, a produção de Jesus Cristo em nós espiritualmente, pela vida da graça. Ele sempre vai produzir com Maria, em Maria. Então esse encontro de dois amores que produziu o Verbo encarnado vai então continuar a se estender em nós. Então nós, os eleitos, aqueles que receberam a graça batismal e que se santificam e que tentam então progredir na vida espiritual, nós nascemos do Espírito Santo e de Maria.
E Maria, sendo a esposa fidelíssima do Espírito Santo, só pode olhar para o seu esposo. Só tem olhos para ele. Isso é próprio da esposa, a fidelidade. Só olhar para o esposo. Pode passar. A mediação de Maria Santíssima não é um vai e vem de Deus aos homens. Ela está voltada para o Espírito Santo. E é nele que ela nos vê e que nos ama. Maria Santíssima não está no céu a contemplar a Deus e de repente ela cessa de contemplar a Deus e ela começa a se interessar pelos homens, porque agora começou um texto na palavra tal, ela começa a ouvir. Depois, quando acaba, ela volta, olha para o Espírito Santo. Não é assim. Ela olha o Espírito Santo e no Espírito Santo ela nos vê, ela nos ama, justamente. Quer dizer, como ela vê o amor que é Deus, ela quer justamente dilatar esse amor em nós, comunicar esse amor em nós. Então ela nos ama no Espírito Santo, olhando para o Espírito Santo. Mas este faça-se da Virgem Santíssima não foi pronunciado a título pessoal. Santo Tomás disse que o seu consentimento foi dado no lugar de todo o gênero humano. Então Deus quis que Maria Santíssima desse o seu sim, porque o seu sim, sendo fidelíssimo, nos ajudaria a darmos também um sim com fidelidade. Nós iríamos trair, nós traímos, nós temos consciência disso, mas com Maria Santíssima nós saberíamos corresponder à graça e sermos fiéis à graça, melhores do que seríamos sem ela. Com a esposa fidelíssima do Espírito Santo, saberíamos permanecer fiéis à graça. Então o fiat de Maria é para nós, é para ela, mas também é para nós. Eu diria até sobretudo para nós. Para nos ajudar a guardarmos a fidelidade do Espírito Santo. Maria Santíssima não é uma resposta, mas a resposta humana ao amor de Deus. Por mais que nós todos tenhamos que responder ao amor de Deus, corresponder ao amor de Deus, ninguém corresponde melhor do que ela. Então ela responde de uma maneira tal que ela representa a humanidade justamente. Se nós pudéssemos todos amar com o coração de Maria, estaríamos respondendo melhor ao amor de Deus. E sua missão materna, após ter gerado Jesus Cristo, é de nos ajudar a corresponder ao amor de Deus. Então Deus deu a graça da encarnação a Maria para nos ajudar a produzir Jesus Cristo em nós. Ela foi esposa fidelíssima do Espírito Santo para nos ajudar a termos uma fidelidade ao Espírito Santo. Um cardeal francês do século XVII, se a memória é boa, o próprio da Virgem é ser uma pura capacidade de Jesus, preenchida de Jesus. Bom, em qualquer hora do dia seria difícil entender isso, depois do almoço pior ainda. Então, pura capacidade. Um balde vazio é uma pura capacidade de receber água, porque ele está vazio, ele pode receber água. Se tiver terra, já não é pura capacidade, porque daí vai ter menos volume de água que vai entrar em função da terra que tem naquele vaso. Ora, Maria Santíssima não tem terra como a gente, não tem obstáculos à graça. Ela é uma pura capacidade de se unir e de receber Jesus Cristo, preenchida de Jesus Cristo, em abundância. Ave cheia de graça, disse o anjo. Então ela é uma pura capacidade de Deus, plena de Deus. Consequentemente, a nosso respeito, ela é uma pura maternidade. Com relação a nós, o que ela é? Uma pura capacidade de nos impregnar de Jesus Cristo. E portanto, de gerar Jesus Cristo em nós. Ela que é pura capacidade de Jesus Cristo, para nós, ela se torna uma pura maternidade. O que é Maria Santíssima para mim, senão aquela que gera Jesus Cristo em mim? Ao olhar para um ícone, para uma imagem de Maria, o que eu olho? Um pedágio de Deus? Aquela que vai por um obstáculo entre eu e Nosso Senhor? Ou uma pura maternidade de Deus? Um portal, um ícone, um espaço que nos faz passar justamente para uma união íntima de Jesus Cristo. Então ela é uma pura maternidade que vai produzir Jesus Cristo em nós. Por que Jesus Cristo quis se dar de tal modo a Maria, se não é para nos dar abundantemente a nós através dela?
seria um pouco vão o mistério da encarnação, de uma certa maneira falando, se isso fosse reservado só para ela. Justamente, essa graça foi tão abundante que Ele quer continuar em nós e, obviamente, quer continuar através dela. Ela é também uma pura mediação toda preenchida dele. Ela não faz outra coisa senão rogar, pedir. E ela faz isso para todas as graças, de maneira, digamos assim, irrestrita. A gente pode pedir certas graças para certos santos, para Maria Santíssima nós podemos pedir todas as graças. Se ela recebeu o Espírito Santo, é para gerar Jesus Cristo. Disse o anjo a São José: não temais em receber Maria, aquela que nasceu dela vem do Espírito Santo. Então, como na Sagrada Escritura não existem ordens dadas em vão, não existem palavras escritas em vão, já que os protestantes gostam de ler a Bíblia, só eles sabem, nós não sabemos, pois enfim, o que eles leem? Não temais em receber Maria, aquele que nasceu dela veio do Espírito Santo. E agora, como é que fica? Eles vão ter que parar de ler a Bíblia. Assim, também nós não devemos temer em receber Maria como nossa mãe. A obra que ela produz em nós vem do Espírito Santo. É Jesus Cristo em plenitude. Sem ela, o Espírito Santo não quer produzir a sua obra, ou melhor, continuar a encarnação em nós. Aquele que nasce de Maria, nasce do Espírito Santo. Queremos nascer do Espírito Santo? Os protestantes vão dizer, sim, nós queremos nascer do Espírito Santo. Mas quem nasceu do Espírito Santo? Jesus Cristo. E nasceu quem? Maria. Tá bom. Pode passar. Mas se o Espírito Santo não quer produzir Jesus Cristo nas aulas sem Maria, sem a sua esposa filialíssima, então ela é a nossa via normal de acesso ao Espírito Santo. Justamente, eles querem ter uma via extraordinária, sem Maria Santíssima, mas ela é a via normal. Uma vez que Cristo se encarnou através dela, essa encarnação vai continuar através dela. Entre Maria e o Espírito Santo há uma união de operação. Eles agem juntos, que faz de Maria um instrumento estreitamente unido ao Espírito, que opera através dela. Assim, ela é a imagem, o espelho do Espírito Santo. Ninguém é mais dócil, ninguém mais submisso à ação do Espírito Santo do que de Maria. No século XX, os teólogos começaram a dizer: o Espírito Santo é a pessoa esquecida da Santíssima Trindade. Ninguém tem devoção ao Espírito Santo. Nos manuais de teologia se fala de Cristo, de Deus Criador, não se fala do Espírito Santo, e portanto surgiu aquela moda, aquele mito da pessoa esquecida. Eles é que eram devotos desleixados, porque se tivessem lido a literatura marial, teriam percebido que há séculos que os doutores da igreja já diziam: Maria Santíssima é justamente a via ordinária de operação do Espírito Santo. Eles operam juntos. Então, quando nós vamos a Maria, nós vamos ao Espírito Santo. Não é uma pessoa esquecida. Até porque o Espírito Santo, o que ele faz é confirmar a obra de Jesus Cristo. O Espírito Santo quer ficar escondido, entre aspas, porque o que diz nosso Senhor Jesus Cristo é: eu vos enviarei o Espírito e ele vos ilustrará, vos dirá todas as coisas. Portanto, ele vai continuar a obra do Cristo. A obra do Espírito Santo é Cristo. A humanidade perfeita, o homem perfeito, aquele que vai nos curar do pecado. Portanto, ele não vai fazer a propaganda dele, ele vai continuar justamente a encarnação em nós. Então ele é uma pessoa esquecida, porque o que ele quer é produzir Jesus Cristo em nós. E ele o faz por Maria. Então, justamente, como esses princípios errôneos deram origem a catástrofes teológicas, falsos movimentos de pseudo-devoção ao Espírito Santo. Vamos passar? Maria é, após a humanidade de Cristo, a tentativa suprema de Deus para nos convencer do seu amor. Afastar-se de Maria sob o pretexto de melhor honrar a Deus é a recusa de Deus. Não conhecemos Deus senão através daquela que tem por missão de nos estreitar ao seu amor. Nela, ele pôs seu amor à nossa altura, ou seja, Maria é o amor de Deus à altura dos pecadores.
Queremos conhecer o amor de Deus por nós? Conheçamos o amor de Maria? Justamente, se nós temos medo de ir a Deus porque Ele é nosso juiz, vamos a Maria. É o amor de Deus posto à nossa altura. Já que a gente é pecador, Deus nos dá um instrumento pelo qual nós percebamos que Ele nos ama, apesar da imundície que a gente se tornou. Apesar de a gente ter sido condenado, merecida a condenação, melhor dizendo. Então é um sinal do amor dele e não um empecilho. Pode passar. Diz então o evangelista São João: Nosso Senhor nos amou até o fim. Mas o seu último ato de amor, o seu último ato pura e simplesmente, foi dar a sua mãe, a São João, ou seja, a nós. Ela é o extremo do seu amor, já que Ele nos amou até o fim, então ela é o extremo do seu amor. Todo aquele que desconhece Maria, desconhece o coração de Deus. Observe o quanto que nós só temos a progredir amando a Maria Santíssima, justamente. O quanto que Ele depositou nela esta via, justamente, de santificação. Não haverá justamente outra via para nós chegarmos até Deus, se não seja através dela, e nós não podemos progredir, e progredir bastante, a não ser através dela. Ele nos amou até o fim, e o que Ele nos deu no fim foi ela. Caminho fácil, rápido e seguro para se chegar até Ele. O que o Evangelho diz sobre os magos, que encontraram o menino com Maria, sua mãe, vale também para nós. Por fim, a união a Maria. Acho que pode ir. O próximo. Os cristãos reivindicam Maria como sua mãe, mas a gente pode ser filho em idades muito diferentes. Tem filho com 70 anos, tem filho com 5 anos, tem filho que tem 2 meses no ventre materno. Todos são filhos. Com efeito, nenhum filho pertence mais à sua mãe do que o que ainda está no seu ventre, pois só assim vive em absoluta dependência dela, vivendo da vida dela, respirando por ela. Então, nós somos mais filhos de Maria quando nós estivermos em sino matri, ou seja, matris. Se nós estivermos justamente no seio de Maria, vivendo nela, e não uma independência da mãe, digamos. Se na vida natural é normal que o filho se desapegue da sua mãe e se separe progressivamente, vai vir adulto, vai se casar, vai sair de casa, isso é normal. Na vida sobrenatural, pelo contrário, nosso crescimento em Cristo nos torna cada vez mais dependentes de Maria. Então nós progredimos a vida espiritual agindo mais nela do que independentes. E essa é justamente a figura de Esaú e Jacó. Jacó era o filho que ficava na casa da mãe e que a mãe protegeu, de modo que ele conseguiu receber a bênção paterna no lugar do irmão mais velho, que tinha direito à bênção paterna. Então, justamente Jacó é um símbolo, é uma imagem dos bons cristãos, dos bons católicos, na casa da mãe, de modo que ela nos protege a tal ponto que eles recebem a bênção do pai e recebem uma bênção superior à do irmão mais velho, a bênção de Esaú. E Esaú, São Luís de Montfort trata como os cristãos superficiais, que não têm devoção a Maria, que estão sempre do lado de fora da casa, como Esaú era caçador. O abandono a Maria faz com que a alma já não sinta a necessidade de saber mais do que a vontade de Deus para o tempo presente. A criança no ventre materno, ela não tem necessidade de saber o que se passa. Ela está numa dependência da mãe, isso lhe basta, quer dizer, ela está à mercê da mãe, justamente. E assim somos nós, se adquirimos dependência a Maria. Nós não temos essa preocupação de planejar, de ficarmos inquietos com o futuro.
Nada disso é compatível com o espírito de infância. Pode passar. Essa dependência marial é a de Cristo durante os 9 meses da sua vida escondida. Se devemos seguir o Cristo em todos os caminhos que Ele escolheu, então precisamos também passar pelo tempo em que Ele quis habitar durante a sua gestação, e aí levarmos também uma vida escondida, até que Jesus Cristo seja gerado em nós em plenitude, como diz São Paulo Apóstolo, né? A idade plena de Cristo, né? Ou seja, aquela fase da vida espiritual em que já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Como chegaremos até lá? Passando por todas as fases da vida de Cristo. A primeira delas foi a gestação em Maria. Então devemos aceitar. Dizemos que somos devotos de Maria, mas não queremos que ela escolha todas as coisas em nosso lugar. Então devemos aceitar justamente esta dependência filial de Maria. E isso com certeza vai tratar depois o seminarista que vai falar sobre a consagração a Nossa Senhora, que é a via pela qual nós entramos nessa gestação, nessa dependência absoluta de Maria, para que ela produza a obra dela. Qual é? Jesus Cristo em nós. Pode passar. Se devemos ir a Deus por ela, devemos também ir aos homens por ela. A devoção a Maria não tem mérito se não é apostólica. E o mérito da Legião de Maria foi não ter dissociado uma coisa da outra. Apostolado e devoção a Nossa Senhora. Afinal, a devoção a Maria é idêntica ao apostolado. Ela é e permanece para sempre aquela que gerou Cristo. O que faz o apóstolo, o que faz o católico quando ele ensina, quando ele corrige, quando ele ademonesta, quando ele aconselha, se não gerar Jesus Cristo nos homens? E o que faz Maria se não gerar Jesus Cristo nos homens? Então, a devoção a Maria é apostólica. E o apostolado, ele é, por natureza, marial. O que São Paulo dizia, né? Ainda que vós tivessem muitos pedagogos em Cristo, não teriam pais. Então, São Paulo apóstolo disse, eu sou o vosso pai, porque fui eu que vos gerei em Cristo. Então, a operação pela qual ele gerou Cristo nos seus convertidos é a operação pela qual o Espírito Santo gera Cristo em Maria. Ou seja, sempre produzir Cristo nela na encarnação e em nós pela nossa vida espiritual. Pode passar. Ser apóstolo é continuar a própria obra de Maria com o Espírito Santo. Consequentemente, a união a ela se impõe, de modo que não é o apóstolo que vai aos homens, mas Maria através dele. Como Maria foi até Santa Isabel. O manual da Legião de Maria: os esforços que Maria não preside são como óleo sem a lâmpada. Não pode iluminar. É próprio das mães de amar com um amor inesgotável. Ou seja, as mães nunca se cansam de amar, mesmo quando ficam ingrato. De modo que o amor apostólico, marial, é também uma longa paciência, uma solicitação que não se cansa de esperar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A Virgem Santíssima não se cansa de nos solicitar para nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é o apostolado. A gente não pode desistir. Devemos insistir. A glória da caridade é de adivinhar. É próprio das mães de pressentir as misérias escondidas. Antes que o filho fale, a mãe já sente o que o filho está passando. Isso é próprio da caridade. É a glória da caridade. Maria nos impregna dessa delicadeza da caridade. Porque ela não trata os homens como massa, uma multidão da qual a gente não sabe o nome e nem conhece os problemas da vida pessoal. Ela não trata os homens em massa nem em série. Ela vai ao seu encontro um a um, conhecendo individualmente os problemas de cada um. Ela ensina o apóstolo a se interessar pela miséria do próximo, a compadecer com a miséria do próximo. Pode passar? Eu estou quase acabando, não se preocupe. E porque conhece as nossas necessidades mais íntimas, ela ajudará o apóstolo a escolher a hora, o tom adequado e o meio que convém para ganhar cada alma para Jesus Cristo. Então ela nos ajudará a exercermos a nossa obrigação de fazer apostolado nas dificuldades e circunstâncias em que a gente não sabe exatamente o que falar, quando falar e se falar. Numa de suas aparições em Lourdes, Nossa Senhora de Bernadette, a menina que viu a Senhora de Lourdes, né? Se não sabe a aparição de Lourdes,
vão lá na igreja do Bom Jesus, que tem lá no centro, tem uma gruta lá, né? Lá dos capuchinhos. A senhorita, Nossa Senhora falando, a senhorita quer ter a bondade de vir aqui durante 15 dias. Eis o tom da rainha dos céus, que não nos trata de superior a inferior, mas de inferior a superior, porque vê sempre Jesus Cristo em cada alma e mantém sempre a sua atitude de serva. Ela diz o eis a serva do Senhor para a gente, porque ela vê Jesus Cristo que ou vive em nós ou que ela quer produzir em nós. Pode passar. A aliança de Maria com o Espírito Santo é uma escola de santificação pessoal e de apostolado, mas as duas formam uma só. Ao mesmo tempo que ela entrega ao apóstolo de seus gostos, de seus sentimentos, de seus achados engenhosos, ela, com sua graça extraordinária, sempre descobre um meio de converter alguém. Ela também estabelece o seu reino no coração do apóstolo. Assim, o apóstolo verá o próximo com outros olhos, os de Maria. Falará com outros lábios, os lábios de Maria. Amará com outro coração, o coração de Maria. Então, apostolado e devoção a Maria fazem um só. E se ela reina em nós, o que é que nós vamos transmitir para o próximo? Sim, isso. Olhar o próximo com esse olhar de bondade, falar com o próximo com esse falar de mansidão e assim por diante. Pode passar. E enquanto for ela que vê, fala, sente, pensa e ama em nós, a obra que produziremos com ela, nela, por ela e para ela, será Jesus Cristo no próximo. Porque ela não produziu e não pode produzir outra obra em aliança com o Espírito Santo do que Jesus Cristo. Se não queremos que produzir uma obra cheia de amargura, de azedume, obras imperfeitas, devemos então ter uma profunda devoção a Nossa Senhora, e essa será a maior ferramenta do nosso apostolado. Porque apostolado e devoção a Nossa Senhora fazem um só: produzir Jesus Cristo nos homens. Ela é a esposa fidelíssima do Espírito Santo. Jesus Cristo, que nasceu dela e do Espírito Santo, quer nascer dela e do Espírito Santo em nós, e nós devemos, com ela, fazer a obra do Espírito Santo, que é gerar então Jesus Cristo nas almas. Vamos então pedir a Nossa Senhora esta graça. Queiram ficar de pé? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Eu não sei se alguém tinha alguma pergunta, mas a gente pode conversar.